Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do canal. E na mensagem de hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema muito importante, sobre a presença e a instrução. Por muitas vezes nós queremos muito sentir a presença de Deus, mas o que realmente é sentir a presença de Deus? Às vezes nós acreditamos que o Espírito Santo só está agindo quando Ele nos traz um arrepio, quando Ele nos traz às vezes uma emoção, mas isso não é a verdadeira presença do Espírito Santo, e isso não é o que vai mudar a tua vida. Isso pode sim te trazer um alívio, pode sim aliviar o teu coração, mas o que muda verdadeiramente o teu coração é a instrução que Jesus traz sobre você. Entenda que todas as vezes que o Espírito Santo age na tua vida, Ele vai sempre te levar a uma renúncia. Todas as vezes que o Espírito Santo age na tua vida, Ele vai sempre te levar em direção a uma mudança completa de vida. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje. Abram comigo então no livro de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 3. E diz o seguinte: Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Olha que interessante, Pedro já conhecia tudo de pesca, mas Jesus está dando a ele uma instrução. Jesus estava presente ali com os discípulos, mas neste momento Jesus dá a eles uma instrução. Eles já estavam com a presença de Jesus, Jesus já estava ali perante eles, mas neste momento Jesus estava passando a instrução. A presença de Jesus já mudava o ambiente, mas é a instrução e a obediência que levou eles a verdadeiramente viverem o sobrenatural. E o texto continua, agora no verso 5. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante toda a noite, não pegamos absolutamente nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. E assim procederam em pegar enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. E não para por aí. Verso 7. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Olha que interessante o que acontece nessa história. No primeiro momento, Pedro acaba de ver Jesus pregando, Jesus falando e Jesus manifestando o seu ministério. Jesus está ali ensinando ao povo e de repente Jesus vira para Simão e fala para ele: Simão, vá para o fundo, para as águas mais profundas. E quando nós olhamos para a profundidade que nós temos no nosso relacionamento com Deus, nós começamos a ver que quanto mais profundo nós vamos, mais nós atraímos a presença. Porém, algo que nós muitas vezes como cristãos não percebemos é que quanto mais profundo nós estamos na presença de Deus, mais nós precisamos fazer renúncias e seguir à risca as instruções que Deus nos dá. E é por isso que quando nós vamos indo no profundo da experiência de conhecer o Espírito Santo, não mais como algo distante de nós, mas como uma pessoa, como um amigo próximo a nós, nós começamos a enxergar uma outra noção de vida. E quanto mais fundo Pedro vai indo, mais a instrução de Jesus se torna importante para ele. Porque se Pedro fosse cada vez para as águas mais profundas e não lançasse as redes, de nada serviria. Ele simplesmente estaria no mar mais profundo e os resultados dele continuariam os mesmos. Mas quando ele vai debaixo da instrução de Jesus, quando ele se aprofunda, quando ele vai para o profundo das águas, quando ele sai do raso, quando ele sai simplesmente de uma sensação e vai para o profundo da instrução, ele então consegue ver o milagre de Jesus acontecendo na vida dele. E ele ainda tenta replicar: Mestre, mas nós já pescamos, ou seja, Mestre, eu conheço das águas, eu conheço de pesca, e nós não pegamos nada até agora, nós estamos cansados, nós estamos sobrecarregados. Aqui começa algo interessante. Pedro está revelando a verdade sobre nós enquanto seres humanos. Nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E o cansaço de Pedro já tinha vencido ele. A frustração de Pedro já tinha vencido ele, de saber que não havia pescado absolutamente nada. Mas diante de uma palavra de Jesus, ele decide passar por cima das emoções e obedecer. E aqui eu quero te dar uma instrução muito preciosa. As tuas emoções raramente vão estar de acordo com aquilo que Deus quer falar com você. Muitas vezes aquilo que Deus vai te instruir vai estar sempre acima das tuas emoções.
Às vezes você olha para alguém e você sente aquela paixão pela pessoa. E quando você decide que você vai lá se aproximar dela, Deus diz para você, não, porque não é isso que eu tenho para a tua vida. E você então não consegue compreender, você fala, Deus, mas por quê? Por que eu não posso? Eu estou sentindo essa paixão, mas Deus diz para você, a minha instrução é que você espere o tempo certo. A tua paixão vai passar e você vai entrar num relacionamento frustrado. Às vezes a tua emoção diz para você, abre aquela empresa hoje. E Deus fala para você, não abre, porque vai dar errado. E você fala, Senhor, mas eu estou sentindo que é para eu abrir. E Deus está te instruindo, não é a hora. Você não está preparado, você ainda não aprendeu a lidar com dinheiro, você ainda não aprendeu a gerir as pessoas. Deus sempre sabe o tempo certo de fazermos cada uma das coisas. Mas a história de Simão não para por aí. Quando Simão cumpre a instrução de Deus, além de Jesus, além de ser abençoado abundantemente, a bênção que está sobre ele serve para abençoar outra pessoa, porque os amigos também se aproximaram e também encheram o barco deles com peixes. Entenda, quando você está debaixo da instrução de Deus, a bênção vai ser sobre você, sobre a tua casa e sobre todas as pessoas que estiverem ao teu redor. Quando a bênção de Deus desce sobre você, automaticamente as pessoas ao teu redor também são abençoadas. Então entenda, toda obediência sempre vai gerar um resultado. As pessoas às vezes nos ensinam, você não pode procurar Deus somente por aquilo que Ele pode te dar, mas toda a instrução de Deus sempre vai te dar um resultado. Toda a instrução de Deus sempre foi seguida de uma promessa. Deus diz para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, que eu te farei uma grande nação. Deus diz para Moisés, vai em direção ao lugar que eu vou te mostrar e guia todo esse povo nessa direção. Deus disse a Josué, ser forte e corajoso, porque eu serei contigo e o povo te reconhecerá. Toda a instrução bíblica de Deus sempre veio seguida de uma promessa e nos nossos dias de hoje não é diferente. Aprenda, você vai cumprir, ao cumprir a promessa, a instrução de Deus, a promessa vai se revelar sobre a tua vida e ela vai ser tão grande que todo mundo ao teu redor vai ser abençoado. Quando nós aprendemos a nos ligar à matemática do céu, as coisas funcionam de forma diferente. E eu quero ler mais um texto com vocês para te dar essa instrução, uma instrução valiosa do céu, que está no livro de 1 João, capítulo 3, a partir do verso 4. E ele vai dizer o seguinte, a partir do verso 3, e todo que tem nele essa plena confiança, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, e todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não ouviu, nem tampouco conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E não termina a instrução por aí, diz o seguinte, aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Sabe o que João está nos ensinando aqui? Se você realmente quer conhecer a Jesus, você precisa se purificar. E quando você se purificar, você vai precisar ter o quê? Conhecimento, racionalidade. Paulo vai dizer, apresentei a Deus o vosso culto racional. Ou seja, o conhecimento te leva a uma visão nova de Deus. E quanto mais próximo de Deus você está, mais renúncias você precisa fazer. E quanto mais profundo você mergulha, mais Deus vai te recompensar. Mas quanto mais profundo você mergulha, mais Deus vai te corrigir nos mínimos e nos pequenos detalhes. Mas qual é a recompensa disso? A recompensa disso é muito clara. O preço do pecado é a morte, mas aqueles que se purificam e aqueles que estão diante de Jesus recebem vida e vida em abundância. Sabe, meus irmãos, pode parecer muito difícil nesse começo renunciar ao pecado, viver debaixo da instrução de Jesus, mas a instrução de Jesus vai te fazer viver promessas extraordinárias. Viver debaixo da instrução de Jesus vai proteger a tua vida. Você que é jovem, que você às vezes não entende o porquê que você não pode sair por aí tendo relação com qualquer pessoa, é porque Deus está te protegendo. Deus não está te proibindo, Deus está te protegendo, Deus está te guardando. E às vezes algumas pessoas falam, mas por que eu tenho que esperar tanto tempo? Por que eu tenho que esperar o tempo de Deus?
Para você que é menina, sabe o que Deus diz sobre a pessoa que vai estar com você, em um relacionamento com você? Ele diz que essa pessoa tem que te amar assim como Jesus amou a igreja. Sabe o que isso significa? O que Deus quer para você é um companheiro que esteja disposto a morrer pela tua vida. O que Deus espera para a tua vida é te dar um companheiro que vai verdadeiramente amar a você todos os dias da tua vida, será fiel e não mais vai te causar feridas. O que Deus espera para você é uma pessoa que te ame de verdade, que valorize quem você é. Para você, rapaz, sabe o que Deus espera para você como alguém que vai estar do seu lado? Uma pessoa que honre você, que te ajude a tomar as melhores decisões, que ore por você. Deus sempre tem o melhor para nós e as instruções de Jesus não são para nos prender, não são para nos proibir, são para nos proteger daquilo que vai nos fazer mal. Nós estávamos fadados à morte, mas pela morte dele, hoje nós temos acesso à vida eterna. Por isso, aprenda a ouvir a instrução de Deus. Pare de ir raso, vá mais profundo. Eu quero te fazer um convite, e não uma exortação, mas um convite de ir mais profundo na presença de Deus e conhecer esse Deus que tanto te ama. Siga as instruções dele, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja sobrecarregado, mesmo que às vezes seja a última coisa que você quer fazer na tua vida. Mas faça, porque o Senhor tem desejos de cumprir a vontade dele na tua vida. O Senhor tem a vontade de fazer você viver uma vida plena, uma vida de alegria transbordante. Por isso, cumpra as instruções de Jesus. Volte para o barco, lança a tua rede e compartilhe as bênçãos de Deus com aqueles que estão ao teu redor. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, eu oro pela vida desses meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem agora. Que o teu Espírito Santo possa abraçá-los, Pai, com os teus braços de amor. E que eles não apenas sintam a tua presença, mas que eles consigam abrir os ouvidos para ouvir a tua instrução. E que em todo tempo, Senhor, eles estejam diante da tua presença, eles estejam diante da tua vontade, Pai. Porque somente a tua vontade que pode nos proteger e nos guiar em direção daquilo que o Senhor sonhou para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, seja nosso amigo. Nós não queremos apenas ver uma visitação, mas nós queremos habitar na tua presença todos os dias. Eu declaro e profetizo, Senhor, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que nos próximos dias eles terão experiências sobrenaturais contigo, que os olhos deles serão abertos diante de ti e que eles poderão enxergar, Pai, o como é bom caminhar na tua presença e ouvir a tua instrução. Dá-nos um coração quebrantado, que reconhece os nossos erros e que busca o perdão constantemente. Assim eu oro, desejando e profetizando sobre a vida de cada um desses meus irmãos, toda a sorte de paz, de saúde e de prosperidade do alto, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos, vocês possam verdadeiramente viver a experiência de ter o Espírito Santo como teus companheiros em tudo que vocês fizerem, em nome de Jesus. Até a semana que vem.